Pessoal, entramos aí agora na parte de trigonometria, né? A gente vai falar sobre a trigonometria e funções trigonométricas aí de forma bem rápida aí. Só para revisar alguns conceitos básicos, eu coloquei aqui um triângulo aqui, ó, retângulo, né? Vamos supor que esse ângulo aqui seja um ângulo beta, vamos supor que esse ângulo aqui seja um ângulo alfa, aqui um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar a hipotenusa de C, o valor desse cateto A e o valor desse cateto B. A gente já sabe, né, pelo teorema de Pitágoras, que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Depois nós vamos usar essa relação aqui, beleza? E aí quando a gente estuda a trigonometria dentro de um triângulo retângulo, a gente já consegue fazer algumas correlações aí, ó. Por exemplo, a gente vê que o seno de um determinado ângulo, vamos pegar esse ângulo alfa aqui como referência. O seno de um determinado ângulo vai ser o seu cateto oposto, nesse caso aqui é o A, sobre a hipotenusa, que é o C. Ó. Então, essa é a representação do seno. Né? Da mesma forma, como a gente vai trabalhar com a função cosseno, né? Aí a gente já vai trabalhar com cateto adjacente, que é o B aqui, dividido pela hipotenusa, que é o C. Né? Então, essas são as duas relações. Daqui a gente pode extrair o que a gente chama de relação trigonométrica fundamental. Né? Quando você pegar, por exemplo, aqui, ó, seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo. Né? Qual é o valor disso aqui? Então, sempre que eu tiver seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo, isso aqui tem que estar bem claro, viu, gente? Vamos lá. O que é o seno ao quadrado? O seno é o A sobre C. Ao quadrado vai ficar A ao quadrado sobre C ao quadrado, certo? Mas quem é o cosseno ao quadrado? O cosseno é o B sobre C. Né? Então, cosseno ao quadrado vai ser B ao quadrado sobre C ao quadrado. Ó. Na adição de fração, quando a gente tem duas frações com o mesmo denominador, você mantém o denominador e soma o numerador. Então, aqui em cima vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. Pelo teorema de Pitágoras, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Ó. Então, eu posso trocar a ao quadrado mais b ao quadrado por c ao quadrado. Assim, c ao quadrado dividido por c ao quadrado é igual a 1. Ou seja, relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, isso aí, como o próprio nome diz, relação trigonométrica fundamental. Fundamental, né? Então, a gente tem que ficar atento a esse valor aí. Beleza? Tá, continuando aqui. Vamos falar das outras funções que a gente tem trigonométricas aí, né? Vamos pensar aqui, ó, a tangente de alfa. Quando a gente estuda tangente, né, no triângulo retângulo, a tangente ela é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, A sobre B. E a gente consegue perceber então que a tangente tem o mesmo valor da divisão do seno pelo cosseno. Porque se eu fizer a divisão de seno pelo cosseno, o seno é A sobre C. O cosseno é B sobre C. Na divisão de fração, eu mantenho a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Ó. Cancela C com C, isso aqui vai dar A sobre B, que é justamente o valor da tangente. Então, daqui a gente tira a conclusão que a tangente é a mesma coisa que o seno sobre o cosseno. Beleza? Da mesma forma, a gente também tira a conclusão que a cotangente vai ser o cosseno sobre o seno. Né? Então, existe essa relação entre eles aí. Ó. Outra relação que a gente pode tirar aqui ó, é secante. Secante de alfa na relação trigonométrica no triângulo retângulo, a secante ela é a hipotenusa sobre o cateto adjacente aqui, que é o B. Ó. E se você observar, isso aqui, na verdade, é como se fosse 1 sobre B dividido por C. Ó. Porque na divisão de fração, a gente mantém a de cima, que é 1, e multiplica pelo inverso da de baixo, que é o C sobre B. E aí vai dar justamente isso aqui. Ó. E 1 sobre B sobre C é a mesma coisa que 1. O B sobre C ó, é a mesma coisa que cosseno.
Então, a gente chega à relação de que a secante é igual a 1 sobre cosseno. Da mesma forma que a cossecante é 1 sobre o seno. Né? Então, a gente tem essas relações aí. Ó. Deixa eu colocá-las aqui. Ó. Relações entre essas funções trigonométricas aí. Ó. Então, a gente tem que a tangente é igual ao seno sobre cosseno, que a cotangente é o cosseno sobre o seno, que a secante é igual a 1 sobre cosseno e que a cossecante é igual a 1 sobre o seno. E aí a gente consegue demonstrar uma série de relações trigonométricas. Eu vou destacar 4 relações trigonométricas que vão ser muito utilizadas ao longo da disciplina de cálculo. Por exemplo, tem uma relação trigonométrica que a gente estuda lá no 2º ano do ensino médio que diz o seguinte, ó, toda vez que eu tiver seno ao quadrado de um determinado valor x, eu posso substituir isso por 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Né? A relação trigonométrica, ela me diz o seguinte, ó, que esse valor aqui sempre vai aparecer multiplicado por 2 aqui. 2x aqui, ó. Por exemplo, se aqui no lugar do x fosse 5x, aqui seria 10x. E assim por diante. Para demonstrar essa, ela tem tanto para o seno quanto para o cosseno. A do cosseno seria assim, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Ó. Então, essa é uma relação, essas duas, né? São relações trigonométricas muito importantes aí. Eu vou demonstrar uma só para vocês verem, né? Vocês não vão precisar demonstrar. Mas, por exemplo, essas relações trigonométricas aqui, ó, todas elas vocês vão ter que saber de cor. Vocês vão precisar delas em algum momento. Eu vou justificar essa primeira aqui. Ó. Por que é igual isso aqui? Ó? Eu vou pegar esse lado da igualdade, vou desenvolver contas com ele e vou chegar nesse lado aqui. Ó. Então, vou copiar aqui, ó, 1 menos cosseno. Só que no lugar de colocar 2x, o que é o 2x? O 2x é x mais x. Vou escrever assim. Então, esse lado aqui, eu escrevi aqui embaixo. 1 menos... Aí, a gente aprende lá no ensino médio uma fórmula para esse tipo de situação. É cosseno da soma de 2 termos. Aí, essa fórmula, ela é assim. Quando você tem o cosseno da soma de 2 termos, você fala cosseno do primeiro, que nesse caso é x, vezes o cosseno do segundo, que nesse caso também é x. Toda vez que aqui for mais, eu coloco menos o seno do primeiro, que nesse caso é x, vezes o seno do segundo, que nesse caso é x. Como eu disse, vocês não vão precisar demonstrar isso aqui não, só estou mostrando para vocês aí. Cosseno de A mais B, a gente aprende que é o cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Só que nesse caso, o A e B são iguais a x. Beleza? Aí aqui vai ficar o seguinte, ó, 1 menos cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de x. Menos vezes menos vai ficar mais. Seno de x vezes seno de x é seno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por 2. Quanto que vale 1 menos cosseno ao quadrado de x? Anteriormente, eu mostrei para vocês que sempre que eu tiver seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, o resultado disso é sempre igual a 1. Que eu falei ainda que era a relação trigonométrica fundamental. Agora, se eu pegar esse cosseno e passar para o outro lado lá, eu vou ter que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Né? Passando o cosseno ao quadrado para o lado de lá. Ó. E olha o que eu tenho aqui. Ó. Justamente é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, eu vou trocar esse 1 menos cosseno ao quadrado por seno ao quadrado. Aí, isso aqui vai ficar seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre 2. Seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dá 2 vezes seno ao quadrado de x sobre 2. Cancela 2 com 2, vai sobrar aqui o seno ao quadrado de x, que é justamente onde eu queria chegar, que é esse lado aqui. Ó. Ou seja, eu peguei esse lado, desenvolvi contas com ele e cheguei nesse lado. Né? Então, a gente sempre vai poder usar essa relação. Tanto essa relação aqui, quanto essa aqui. Ó. Então, quando é seno ao quadrado, aqui é menos. Quando é cosseno ao quadrado, aqui é mais. Só isso que troca aí. Beleza?
Outra relação trigonométrica importante que a gente vai desenvolver aí ao longo da disciplina de cálculo, por exemplo, vou dar um exemplo dessa que eu vou colocar aqui agora. Vai aparecer quando a gente for trabalhar, por exemplo, com integrais por substituições trigonométricas, que é uma coisa que a gente vai ver. Então, você vai precisar fazer isso que eu vou colocar aqui agora, que é o seguinte, ó, são duas também. Ó, 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x, e 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Então, em muitos casos, vai aparecer isso aqui e você vai trocar por isso aqui. Ó. Mas, professor, por que é igual? Então, vou mostrar para vocês. Vou pegar esse lado aqui, vou fazer contas e vou chegar desse lado aqui. Ó. 1. Aqui eu vou colocar 1. Quem é tangente ao quadrado? A tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno, beleza? A tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então, como está tangente ao quadrado, então vai ser seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Ó. Beleza? Essa fração aqui é como se fosse 1 sobre 1, eu vou tirar o mínimo. Né? O mínimo entre 1 e cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Fazendo cosseno ao quadrado dividido por 1 dá cosseno ao quadrado, vezes 1 cosseno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1. 1 vezes seno ao quadrado é seno ao quadrado. A gente acabou de falar sobre isso aqui, ó, relação trigonométrica fundamental. Toda vez que eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso vale 1. Então, isso aqui vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre cosseno, tudo isso elevado ao quadrado, ó, certo? A gente viu que 1 sobre cosseno é a mesma coisa que secante elevado ao quadrado nesse caso, então vai ficar secante ao quadrado de x. 1 sobre cosseno é secante e o quadrado é esse aqui. Ó. Então, realmente, 1 mais tangente ao quadrado, que é isso aqui, quando desenvolvendo contas, a gente chega em secante ao quadrado, que é o resultado aí. Então, essas são relações trigonométricas que vão ser úteis aí, beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os valores de seno e cosseno para alguns ângulos aí que vocês também devem saber.